Há exatos 3 anos, neste dia, 5 de agosto de 2021, o Barcelona soltou o tweet, soltou a informação que parecia que nunca chegaria no futebol. Lionel Messi estava deixando o clube, não iria mais jogar pelo Barcelona, a era Messi no Barcelona chegava ao fim de maneira prematura e de maneira inesperada. E depois dali, o destino do Messi tinha duas alternativas claras e ele acabou indo para pior delas. E os motivos para isso a gente vai falar nesse vídeo agora. Vamos embora. Para falar sobre essa história da saída do Messi do Barcelona e tal, a gente precisa voltar lá para 2020, que foi quando aconteceu o episódio do Burofax. O Messi enviou esse documento para a diretoria do Barcelona logo após o fim da temporada 2019-2020. E esse documento era para comunicar ao Barcelona que ele estava acionando uma cláusula que permitia que ele encerrasse o contrato com o clube de maneira unilateral. Basicamente, ele tinha uma cláusula ali com o Barcelona, né, de que se ele comunicasse ao clube que queria encerrar o contrato dele na reta final da temporada, ele poderia sair livre, sem precisar pagar uma multa. Inclusive, a multa rescisória do Messi com o Barcelona nessa época era de 700 milhões de euros. Então, obviamente, não tinha nenhuma condição dessa multa ser paga nem pelo Messi, nem por algum clube que quisesse contratar ele. A temporada 2019-2020 é aquela temporada horrível do Barcelona, que eles não conseguem vencer nada, e ainda por cima tomam um sonoro 8-2 do Bayern de Munique na Liga dos Campeões, sem dúvida alguma. O pior jogo, por contexto, assim, o jogo mais traumático da carreira do Messi, um dos piores jogos da história do Barcelona, talvez o pior jogo da história do clube. O Messi viu que as coisas não estavam mais dando certo, tinha muita gente às vezes que até culpava, dizer que a culpa era do Messi, que o Barcelona não conseguia mais evoluir, porque ele estava atrapalhando o time, não sei o que lá. E aí o Messi pensou, beleza, então, já que a culpa é minha, vou pegar meu boné e vou embora. Só que a gente tá falando de 2020, ano da pandemia. O que aconteceu? A temporada 2019-2020 ela foi estendida. A temporada normalmente ela termina ali no fim de maio, comecinho de junho. No caso da temporada 2019-2020 ela terminou em agosto, né, por causa desse período de pausa por causa da pandemia. Especialmente a Liga dos Campeões, né, ela foi estendida até agosto, que foi quando aconteceu o famigerado Super Agosto, em que os jogos de mata-mata da Champions ocorreram. E por conta disso a temporada não terminou no mês em que normalmente ela iria terminar. E aí o presidente do Barcelona na época, José Maria Bartomeu, se aproveitou disso e negou essa cláusula ao Lionel Messi, porque na letra fria do contrato, o Messi teria que comunicar ao Barcelona que queria ir embora até o dia 10 de junho de 2020. E aí o Messi, ele tinha duas opções, ou ele recuava, ou ele desistia de sair do Barcelona, ou ele entrava na justiça contra o clube. E assim, a sensação que tinha era que se o Messi tivesse entrado na justiça contra o Barcelona naquela época, provavelmente ele teria ganhado, porque tinha fortes argumentos ali no tribunal para ele ganhar, como o fato de, como eu falei, a temporada ter se estendido até agosto por um motivo excepcional. Foi uma pandemia que aconteceu que paralisou o futebol no mundo inteiro. Então, provavelmente, se ele fosse para a justiça, a chance do juiz dar razão para o lado do Messi seria alta e ele conseguiria rescindir o contrato com o Barcelona. Só que aí na época o Messi não quis fazer isso, né? Ele não queria ir para o tribunal contra o Barcelona, o clube que ele ama, o clube que deu tudo a ele, e ele recuou e desistiu. Ele deu entrevista, ele convocou ali um veículo de imprensa e deu entrevista na época e falou sobre a situação. Inclusive ele fala aqui, como vocês podem ver, ó, não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern, 8-2, né? Eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente e, bom, ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou ficaria. E ao fim, não cumpriu sua palavra. E como eu falei para vocês, José Maria Bartomeu pegou a ética e enfiou naquele lugar, né? E o Messi segue aqui. Eu pensei que estávamos combinados, que eu estava livre. O presidente sempre disse que no fim da temporada eu poderia decidir se ficava ou não. E agora eles se agarram ao fato de que não comuniquei antes de 10 de junho. Sendo que em 10 de junho estávamos disputando La Liga no meio dessa situação desse vírus de merda e dessa doença que alterou todas as datas. E por esse motivo é que vou ficar no clube. E nessa época ali, em agosto de 2020, foi quando parecia mais provável de que o Messi iria jogar no Manchester City em caso de uma saída do Barcelona. Porque na verdade, assim, não é nem só em agosto de 2020. A sensação que tinha era que se o Messi porventura viesse a sair do Barcelona, o destino natural seria o Manchester City. Porque o Manchester City já tinha um sonho de contratar o Messi há muito tempo. E, obviamente, por causa da presença do Pep Guardiola, que estava treinando o Manchester City desde 2016.
Então, essa especulação a cada ano que se passava era sempre isso. Chegava em época de janela, será que dessa vez o Manchester City vai conseguir convencer o Messi a jogar por lá? Mas nunca acontecia. E a chance real, a chance realmente concreta disso rolar foi justamente em agosto de 2020, quando tinha uma grande possibilidade do Messi conseguir deixar o Barcelona. Na época saiu essa informação aqui dada pela ESPN de que o Guardiola e o Messi conversaram por telefone sobre essa possibilidade. Não era um negócio fácil, porque assim, se esse negócio fosse acontecer, teria que ser com o Messi saindo como um agente livre, porque como eu falei, não tem condições de pagar uma multa de 700 milhões de euros. Porém, ainda assim era um negócio complicado, porque o salário do Messi era gigantesco. Nessa época, o Messi era o jogador mais bem pago do mundo, e o Manchester City já tinha uma folha salarial bem alta ali, com vários jogadores mais bem pagos da Premier League. Então era um negócio ali que o City tinha que ver direitinho como fazer, mas que se o Messi realmente ficasse livre no mercado, eles dariam um jeito e eles iriam conseguir assinar com o Messi. E essa informação aqui da conversa do Messi com o Guardiola, na época foi uma informação dada por um jornal e tal, não tinha nenhuma confirmação oficial, mas depois saiu uma confirmação concreta de que de fato isso aconteceu. O escritor Martí Perarnau, que escreveu uma biografia do Pep Guardiola chamada Deus Salve Pep, ou God Save Pep, revelou isso aí em um dos trechos do livro. Nesse trecho do livro ele fala que o Messi foi na casa do Guardiola em Barcelona, na época tava todo mundo de férias e tal, o Guardiola tava por lá, o Messi foi lá conversar com ele sobre a possibilidade de rolar essa reunião entre os dois no Manchester City. E o mais interessante dessa informação, dessa biografia, é que ele fala que o Guardiola não se mostrou convencido de que o Messi iria se encaixar no planejamento do Manchester City naquela altura. E aí ele revela aqui um diálogo que aconteceu entre o Guardiola e o Messi. Guardiola, em Manchester treinamos muito duro. Aí o Messi fala, eu vou treinar muito, não estou preocupado com isso. Aí o Guardiola segue, continuo fazendo longas conversas táticas, talvez isso vai irritar você. E o Messi, eu aguento, vou aguentar tudo que você fizer. Aí o Guardiola diz, Léo, nós crescemos, talvez a gente já não consiga suportar um ao outro. E o Messi diz, Pepe, eu só quero acabar com isso. Cara, é uma conversa muito estranha, é uma conversa que tem muita cara de fanfic. Mas se tem um cara que tem propriedade para falar isso, é o Perarnau, né? Já que ele estava escrevendo essa biografia do Guardiola, então ele provavelmente tinha acesso a algumas informações privilegiadas sobre o caso. Mas o fato é que o negócio não rolou em 2020. O Messi não quis entrar na justiça contra o Barcelona e ficou para jogar a temporada 2021 ali pelo Barça. E mesmo contrariado, digamos assim, mesmo numa situação bem desconfortável, com o Barcelona passando por uma grande crise, o presidente José Maria Bartomeu deixando o comando do clube, eleições rolando e tudo mais, o time com muitos problemas, tanto financeiros quanto estruturais ali na parte coletiva da equipe dentro do campo, o Messi conseguiu fazer uma grandíssima temporada. A temporada 2021 dele foram 47 jogos, 38 gols e 10 assistências pelo Barcelona. Sendo que ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol com 30 gols marcados, né? O Barcelona acabou perdendo esse Campeonato Espanhol aqui para o Atlético de Madrid. E o Barcelona só conseguiu disputar esse campeonato muito por causa do Messi, né? Porque ali a primeira metade da temporada dele não é tão boa assim, ele começa a melhorar muito ali em dezembro. Mas de dezembro para frente nessa temporada o Messi jogou um absurdo, fez muitos gols, conseguiu devolver o Barcelona na disputa do Campeonato Espanhol e conseguiu ajudar o Barcelona a conquistar a Copa do Rei naquela temporada, que foi o último título do Messi conquistado pelo Barcelona. Assim, cara, você vê esses números, 38 gols e 10 assistências, quando você olha para a carreira do Messi, para as grandes temporadas que ele fez pelo Barcelona, pode até não parecer números tão incríveis, já que a gente se acostumou a ver ele fazendo 50, 60 gols, dando 20, 30 assistências, mas é uma temporada incrível. E assim, sabe quando você vai ver outro jogador fazer 38 gols e 10 assistências pelo Barcelona? Vai demorar, cara, vai demorar muita coisa. Talvez só se o Lamine Yamal conseguir se tornar o jogador que muita gente espera que ele se torne, porque essa aqui, para o Messi, podia ser uma temporada comum, mas não é uma temporada comum olhando para o futebol de maneira geral, né? No meio disso tudo, como eu falei, estava rolando as eleições aí para o Barcelona, e o Joan Laporta, o principal candidato, utilizou muito na sua campanha uma promessa de que iria conseguir convencer o Messi a renovar com o Barcelona, porque até então o planejamento do Messi no começo da temporada 2021 era: vou jogar essa temporada, vou cumprir meu contrato com o Barcelona e aí no final dessa temporada eu saio livre, e dessa vez não tem como o Barcelona impedir ele de sair, já que seria o contrato dele iria encerrar de uma vez por todas. O Joan Laporta ficou dizendo: não, vou convencer o Messi, vou conversar com o Messi, ele vai ficar e é isso aí, o Barcelona vai voltar a ser forte, papapá. E ele de fato conseguiu convencer o Messi a ficar no Barcelona, né? Nessa época aí o Messi, no final dessa temporada, ele foi jogar a Copa América, foi campeão da Copa América, decidiu renovar com o Barcelona, chegou até a tirar foto, ele relata isso, né? De que na concentração da Argentina ali na Copa América, ele chegou a
a tirar foto com a camisa para renovação, ele estava muito ansioso para anunciar essa renovação, mas no fim das contas aconteceu o que aconteceu. No fatídico 5 de agosto de 2021, o Barcelona anunciou que o Messi não iria poder continuar, que o Messi não iria poder ter o seu contrato renovado por questões financeiras, né? O Messi tinha até aceitado reduzir o seu contrato ali de forma significativa, ele iria ganhar muito menos nesse novo contrato do que ele ganhava antes, mas mesmo assim o Barcelona alegou ali que não conseguia inscrever ele, e foi um episódio muito estranho, cara, porque o Laporta passou a temporada inteira dizendo que ia renovar com o Messi, que ia dar certo e tal, e aí quando chegou na hora de renovar, ele chegou no Messi e falou, então, Messi, não vai dar, você vai ter que ir embora, você vai ter que vazar. E foi de uma forma muito traumática, cara, porque o Messi não estava esperando por isso, ele estava esperando curtir as férias dele, voltar, renovar o contrato e começar a temporada 21-22 pelo Barcelona. Então, aquela despedida, né, com o Messi chorando e tal ali, foi um negócio horroroso, foi um negócio horrível. Também pelo fato de que o Messi não conseguiu ter uma despedida, né, cara? O último jogo do Messi pelo Barcelona foi contra o Celta de Vigo, com o campo no vazio por causa da pandemia. Então, até hoje, cara, a gente tá em 2024 e até hoje o Messi não teve uma despedida do Barcelona. E assim, não há tantas informações concretas sobre o caso, mas muitos jornalistas dizem que o Messi se sentiu traído pelo Laporta. O Messi sentiu que se o Laporta quisesse, ele poderia ter se esforçado mais para conseguir inscrever o Messi, poderia ter, ele aceitaria até uma redução maior de salário se fosse preciso para conseguir inscrever o Messi, mas o Laporta nunca ofereceu isso, ele nunca deu essas opções, ele não tentou sentar com o Messi numa mesa e falar, ó, vamos conversar, vamos dar um jeito, porque com essa redução que tá agora não dá para inscrever você, mas vamos conversar, vamos encontrar um jeito que a gente vai conseguir renovar o seu contrato. Não, ele simplesmente chegou e falou, então Messi, não vai dar para renovar seu contrato, você vai ter que ir embora. Então o Messi se sentiu traído pelo Laporta, dizem que até hoje ele tem muita mágoa do Laporta, ele não gosta mais do Laporta, e foi por isso até que quando o Messi saiu do PSG, ele meio que não quis voltar para o Barcelona, porque ele não queria correr um risco de novo o Laporta deixar ele na mão, de novo o Laporta repetir a mesma situação que aconteceu em 2021. O Messi não conseguiu voltar a vestir a camisa do Barcelona, mas você pode vestir essa camisa ainda, porque a nova camisa do Barça já está disponível na LS FootJace é a loja parceira aqui do canal, uma grandíssima loja de camisas aí do futebol brasileiro, futebol europeu, futebol de seleções, e não apenas essa nova do Barça tá lá, mas também a camisa da Argentina, que eles foram campeões. Então, se você aí que é um grandíssimo fã do Messi quiser comprar a nova do Barça e personalizar ali com o número 10 e o nome do Messi, você pode. Você pode também personalizar da Argentina com o número 10 e o nome do Messi, e obviamente outras camisas também estão disponíveis por lá, como por exemplo essa do Liverpool, cara, as novas camisas da temporada 24-25, como essa do Liverpool, ó, coisa maravilhosa. A minha que eles mandaram para mim, ó, tá com o nome do Mohamed Salah aqui bonitaço, então você pode estar adquirindo também. LS FootJace, o QR Code tá passando aqui na tela, caso você queira escanear com a câmera do seu celular, ou então você pode acessar no link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Se for comprar camisas do futebol, não se esqueçam de comprar por lá utilizando o meu link, você vai dar uma força grande aqui pro canal, tá certo? Com isso, então, o Lionel Messi estava livre, leve e solto no mercado, e agora sim era fato, era oficial de que o Messi iria jogar a temporada 21-22 por um novo clube. E obviamente, na hora todo mundo já pensou, opa, 2020 não deu, mas agora sim o Messi vai conseguir pro Manchester City, né? Mas não, porque justamente nessa mesma época o Manchester City já estava fechando ali o seu planejamento para a temporada 21-22, que incluiu a grandíssima contratação do Jack Grealish. Foi uma contratação caríssima, custou ali, se eu não me engano, em torno de 117 milhões de euros que o Manchester City pagou ao Aston Villa pela contratação do Grealish. O Grealish foi apresentado a peso de ouro, recebeu a camisa 10 do Manchester City, etc e tal, e por isso, talvez tenha atrapalhado a contratação do Messi pelo Manchester City. Foi uma coisa até que o próprio Guardiola falou na época, abre aspas para ele. No momento, não está nos nossos planos contratar Messi. Gastamos milhões de libras em Jack Grealish e ele vai usar o número 10. Achávamos que Léo ficaria no Barça. Todo mundo achava, né, Guardiola? Todo mundo achava, não era apenas você. E assim, eu não sei se isso aqui é o Guardiola dando uma desculpa esfarrapada, porque pelo que saiu lá naquele conteúdo da biografia do Guardiola, a sensação que ficou é que o Guardiola não queria essa reunião. Ele não queria voltar a trabalhar com o Messi, ele achava que não daria certo, especialmente nesse momento da carreira, o Messi mais veterano, com mais de 30 anos de idade e tal. Então não sei se o Guardiola meio que usou isso aqui como muleta, porque assim, cara, o Manchester City tem muito dinheiro. Tudo bem, a contratação do Grealish foi altíssima, mas acho que eles conseguiriam costurar um acordo com o Messi como agente livre, para conseguir fechar com ele. Acho que essa questão do número 10 não seria um problema, até porque nem no PSG o Messi usou 10, né? A 10 estava com o Neymar.
e o Messi acabou usando a camisa 30. Sinceramente, eu acho que se o Manchester City fosse atrás do Messi, não seria essa questão da camisa 10 e acho que não seria questão de salário que iria impedir. Acho que o próprio Messi aceitaria ganhar até menos do que ele ganhou no Paris Saint-Germain para conseguir jogar com o Guardiola, para conseguir jogar na Premier League, jogar com um time bastante competitivo como era o Manchester City, mas infelizmente acabou não acontecendo, né, cara? Uma coisa que parecia, né, tem a sensação que tinha era que se o Messi saísse do Barça seria para jogar no City, e esse momento parecia perfeito, parecia bastante oportuno, mas acabou não rolando. E aí, com o Messi livre, leve e solto no mercado e o Manchester City fora da disputa, poucos clubes no futebol europeu pareciam uma opção real para o Lionel Messi, e acabou que como é que eu posso dizer, o patinho feio pra gente acabou pisgando o Lionel Messi, que foi o Paris Saint-Germain ali em 10 de agosto, poucos dias depois aí da saída do Messi do Barcelona, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação dele. Isso aqui, cara, pode ser explicado por muitos fatores. O PSG, obviamente, era um dos pouquíssimos clubes que tinham cacife para pagar um salário no patamar do Lionel Messi, e também tinha a questão do vestiário, né? O Paris Saint-Germain tinha alguns jogadores que o Messi conhecia, tipo Di Maria, o Neymar e tal. Era um vestiário que tinha muitos jogadores que falavam espanhol, espanhol ou português poderia facilitar na adaptação do Lionel Messi. Então, a sensação que dava era que o Messi não queria jogar no Paris Saint-Germain, mas meio que era o que tinha sobrado. Porque assim, não dava para ficar no Barcelona, não dava para ir pro Manchester City, Real Madrid, obviamente, nem pensar. O que era que tinha mais de opção? Os clubes italianos, nenhum deles tinha condição de pagar um salário para o Lionel Messi. Se fosse olhar na Premier League, qual outro clube tão competitivo contra o Manchester City tinha condição de oferecer um grande projeto com um grande salário para o Lionel Messi? Talvez, em termos financeiros, o Manchester United tivesse condições de oferecer um grande salário para o Messi, mas não era um clube com um grande projeto, com um time para contratar o Messi. Ainda mais na temporada 21-22, que foi a temporada que o Cristiano Ronaldo voltou para lá, então sem chance mais ainda, né? Então, se o Messi quisesse continuar no futebol europeu, cara, ele tinha pouquíssimas opções. O Bayern de Munique também não esquece, o Bayern de Munique não costuma fazer esse tipo de contratação, não costuma fazer esse perfil, né, de negócio. É bem raro o Bayern de Munique ser esse clube que quebra o mercado para anunciar um jogador extremamente midiático, extremamente badalado. Então, cara, meio que o PSG foi o que sobrou. Esses 2 anos do Messi no PSG, vocês sabem bem como foi, né? Foram bem ruins, tanto para o próprio Messi quanto para o Paris Saint-Germain, porque a relação do Messi com o clube e com a torcida nunca foi boa, né, cara? As coisas nunca andaram. A primeira temporada dele foi essa daqui, 21-22, com 34 jogos, 11 gols e 14 assistências. E a segunda temporada, 41 jogos, 21 gols e 20 assistências. Quando você olha para os números frios, são ótimos números, mas obviamente para o Lionel Messi jogando na Ligue 1, são números muito decepcionantes, isso é fato. Além de que o grande objetivo, né, cara, quando o PSG forma um ataque com Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, obviamente o grande objetivo era conquistar a Liga dos Campeões, e eles não apenas não conseguiram vencer a Champions nessas 2 temporadas, como sequer conseguiram passar das oitavas de final, né, cara? Na temporada 21-22, o PSG foi eliminado pelo Real Madrid, da forma que foi, tomando aquela virada épica com o hat-trick do Karim Benzema, e na temporada 22-23 eles foram eliminados contra o Bayern de Munique, numa eliminatória bem broxante que o PSG simplesmente não conseguiu reagir. Há quem diga até hoje que a saída do Messi para o PSG acabou sendo positiva para a carreira dele, porque jogando no PSG, o Messi tinha um nível de exigência muito mais baixo em relação ao que ele tinha no Campeonato Espanhol, em relação ao que ele teria na Premier League, e conseguiu se preparar por conta disso melhor para jogar a Copa do Mundo de 2022, que foi onde o Messi teve a sua grande consagração. Muitas vezes tem até umas piadas que rolam, né? De que tipo, o Doutor Estranho viu 14 milhões de possibilidades no multiverso, e a única na qual o Messi ganhava a Copa do Mundo era na qual ele ia jogar no Paris Saint-Germain, porque ele conseguiu chegar inteiro, muito bem preparado para jogar a Copa do Mundo 2022, e foi uma grandíssima Copa do Messi em que ele saiu campeão. Mas, né, cara, vai ficar para sempre essa sensação de que, putz, cara, o Messi poderia ter jogado na Premier League, né? Poderia ter voltado a reeditado essa parceria com o Pep Guardiola, seria incrível. Muita gente, às vezes, diz umas bobagens incríveis, tipo, o Messi não daria certo na Premier League, porque a intensidade da Premier League é uma bobagem colossal. Acho que é uma das maiores burrices que as pessoas falam no futebol, ter a cara de pau de dizer que o Messi não daria certo na Premier League, sendo que o Messi, até hoje, é o jogador que mais meteu gol em clubes ingleses na história da Champions. O Messi, cara, historicamente, quando ele pegava time inglês na Champions, era taca. Inclusive, jogando pelo PSG, ele fez gol no Manchester City, né, cara? Curioso isso, né? Teve que o City caiu no mesmo grupo do Paris Saint-Germain naquela temporada que o Messi estava por lá. Então, acho que o Messi iria deitar e rolar na Premier League, especialmente jogando no Manchester City, né, cara?
Enquanto você olha para o futuro do City, temporada 2022, o City chegou na semifinal da Champions, né? Foram eliminados na prorrogação ali pro Real Madrid da forma que foi. E na temporada 22-23 eles foram campeões da Champions ali com o Haaland, né? Sendo artilheiro. Então, se o Messi tivesse ido pro PSG e, sei lá, jogado 2 ou 3 anos por lá, cara, a chance dele vencer mais uma Champions seria razoavelmente grande, né, cara? E é uma pena quando você olha pro fato de que a última conquista do Messi na Champions foi na temporada 14-15, cara. A gente tá em 2024. Ano que vem vai fazer 10 anos desde a última vez que o Messi venceu a Champions League e, obviamente, ele não vai voltar a vencer, já que ele já encerrou a sua trajetória no futebol europeu. O Messi agora vai acabar provavelmente se aposentando no Inter Miami e não vai ter uma última temporada digna no Barcelona como ele poderia ter tido. Acho que eventualmente a gente vai ter uma despedida do Messi no Barcelona. Acho que vai acontecer ainda, tem que ter um jogo, nem que seja um jogo festivo, um jogo amistoso, um mosaicozão ali no Camp Nou, quando o novo Camp Nou tiver terminado de ser construído, mas não teremos mais essa última temporada do Messi por lá. Tá certo? Basicamente esse foi o vídeo, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo. Não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal, deixar aqui a sua opinião nos comentários para ajudar a gente. Tá certo? Um grande abraço, valeu!